Oi, gente, boa noite. A paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? Deus é bom, Ele é tremendo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, glória a Deus, amém? Gente, hoje eu falei dos salmos, eu falei, né, que esse mês eu vou postar muitos salmos, né? Vamos adorar o Senhor, vamos reconhecer o poder de Deus, vamos adorar a divindade que é o Senhor, né? E os salmos é sempre uma declaração, né? O Senhor que Davi faz diante das suas aflições, dos seus erros, né? E a gente vai seguindo os salmos, né? Cada salmo tem uma palavra de Deus também, nos traz sabedoria, mas apenas ouvir mais Deus, né? E isso é muito importante para a nossa vida, ouvir a voz de Deus é muito importante, né? E silenciar todas as vozes do mundo, amém? Glória a Deus. Então, hoje eu tinha postado o Salmo 32, né? Lá no versículo, é o Salmo de Davi, tá? Lá no versículo 31 e no versículo 2, o Senhor fala: Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, né? E bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então aqui a gente vai ver que é o Salmo de Davi. A gente pode entender que esse salmo Davi fez, ele não tinha confessado o seu perdão. Lembra que, se você vê lá na história, ele cometeu o adultério, né? Com a Betseba, né? E para ordenar a morte de Urias, né? O momento que tentou esconder a sua transgressão, né? Transgressão até ser confrontado pelo profeta Natan, né? Então a gente sabe que, mas só que quando ele começou a ficar muito angustiado, Davi, daquilo que ele fez, né? Ele cometeu um erro, né? Ele se apossou de aquilo que também no momento ali não era dele, mas ele quis para ele, desejou, né? Então ele cometeu um pecado, uma transgressão, na verdade ele quebrou uma aliança também, né? Então aquilo trouxe dor e sofrimento para ele. E enquanto ele começou a ficar naquela aflição, tudo aquele erro que ele começou, acho que a gente ia se torturando quando nós erramos, todos nós somos assim, passamos uma situação assim dentro, eu já passei, acho que todo mundo já assim, né, com certeza. E a gente vai se cobrando muito, pensando muito naquilo que aconteceu. E aquilo vai trazendo angústia, você não dorme, você fica ansioso e fica se questionando. Até que ele se confessa o pecado. Ele fala para Deus, ele ora para Deus, ele confessa o pecado. E Deus, ele é misericordioso. Amém, glória a Deus. E ele dá o perdão a Davi, assim como ele dá para nós. Amém? E Deus é bondoso. Mas ele não dá o perdão para nós porque nós merecemos, não. É porque é pela graça dele, é pela vontade dele. Amém? Mas quando a gente está naquele momento de sofrimento, né? Aquele momento de sofrimento, o que acontece? A gente sabe que muitas vezes nós encobrimos os nossos erros e achando que Deus não viu o que nós fizemos de errado. Deus, ele vê tudo, né? Ele sonda nossos corações, né? E aí a gente começa a ficar angustiado porque a mão de Deus, ela pesa sobre nós, né? Nesse momento, para você ter a consciência daquilo que você cometeu de errado, a transgressão que você quebrou a lei de Deus, o mandamento de Deus, amém? Então aí você começa a ficar angustiado, sofrendo, e aí vem as aflições, as dores, os tormentos, né? A gente vê aquelas provações fortes na nossa vida, a gente não sabe o que é, às vezes nós transgredimos algo à lei, né? Nós transgredimos a lei de Deus. Então Deus, ele faz o quê? As aflições e as dores, muitas vezes nossas vidas, é porque o quê? Deus está disciplinando nós, como devemos agir, né? E quando nós cometemos um erro, nós temos que confessar o nosso pecado para Deus, né? Aí sim Deus vai perdoar o nosso pecado. E aí ele fala, que até que eu falei hoje de manhã, eu não contei a história e tudo, mas se a gente for, que também é muita coisa para falar, escrever, mas se você, a partir do momento que você, Deus te perdoa, aquilo que estava te atormentando, não te atormenta mais. Você não tem que estar pensando naquilo que já se foi. As coisas passadas já se foram. Você tem que se renovar nas novas. Então nós não podemos ficar pensando naquilo que já se foi. Se Deus já não perdoou, ele está falando, por que ficar se remoendo coisas que já se passaram? Então é você que não se perdoa. Nós temos que aprender a se perdoar também. Assim como Deus nos perdoa, nós temos que perdoar. Mas uma coisa, Deus também fala assim na palavra de Deus: se você ama Deus, mas você odeia o seu irmão,
Então você não ama a Deus. Quem ama o seu irmão, perdoa, né? Mesmo aqueles que te odeiam, te perseguem, você perdoa. Isso sim é amar a Deus, né? Perdoar, não amar só aqueles que nos amam, não, mas amar aqueles que também que nos odeiam. Esses precisam de amor de Deus, esses precisam do perdão, né? E eles precisam de libertação e livramento da vida deles, amém? Glória a Deus. Então nós temos que perdoar. O mandamento de Deus, a lei de Deus se você não perdoar o teu irmão, você não vai ser perdoado. Nós temos que perdoar, mas nós temos que pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Então quem dá essa graça de nos fazer perdoar é o próprio Deus, não é nós também não é pelos nossos méritos não. Tem vezes que eu vou ficar com aquela aflição, muitas vezes, tem muita gente que a gente já ouviu falar que passam anos odiando uma pessoa, anos desejando mal para uma pessoa, porque machucaram e feriram, e vive anos corroendo aquilo que já se foi, e acabam não vivendo, porque se você não perdoa, a sua vida não segue, você não vai para frente, a vida ela para, estaciona, porque o perdão quando é liberado, por isso que Deus fala que traz paz e alegria no coração. Mas muitas vezes eu sei que não é fácil, não é difícil, né? Eu acho que não é fácil para ninguém quando você sabe que uma pessoa que te trai, que ela te mente, que ela te punha pelas costas, né? Você falar mal da sua vida, não é fácil. Eu sei, eu já vi uma mulher que me questionou aí, num grupo, e ela falou que não é fácil, né? É fácil falar, mas não é verdade, mas não é mesmo. Mas quem disse que é? Eu não tô falando que é, porque eu também já passei por isso. Quantas vezes eu já passei situação, eu mesma demorei para perdoar pessoas. Não é porque eu tô aqui ministrando, não, mas eu já demorei. Eu fiquei aquilo era com uma faca, né, no meu peito, sabe? Tipo assim, tava enfiando ali no coração desse jeito, coisa porque eu não liberava o perdão. Aqui tava machucando, tava cortando, virava assim, aquilo porque aquilo eu engolia aquilo, sabe? Ficou aquilo na minha garganta, aquilo ficou ali, e aquilo não ficava me matutando, né? Até que um dia eu fui orando, e foi até que, graças a Deus, aquilo saiu, aquela angústia. Imagina o Davi, né? O que ele fez, né? Adultério, ele cometeu um erro, né? Ele tentou se aproveitar de uma situação também, tirar proveito, né? Pelo fato de ele ser rei. A gente pode ver que ele usou a autoridade de rei, né? Para se beneficiar, né? Não foi um ato legal, foi uma coisa que ele fez feia, não agradou a Deus. Mas ele se arrependeu porque ele era um servo querido, abençoado por Deus, e ele reconheceu o erro dele. Mas Davi também era um homem temente a Deus. Apesar dos erros dele que ele cometeu, a gente vê na história, mas ele sempre deixou de adorar a Deus. Amém? Glória a Deus, é isso que Deus quer que nós façamos. Independente do seu erro, você continue fazendo a vontade de Deus e adorando a Deus. Amém? Porque errar é humano, mas permanecer no erro não. Amém? Nós temos que reconhecer, confessar os nossos pecados e se perdoar. Porque se nós não se perdoar, Deus já nos perdoou, ele falou. E por que nós não perdoamos assim a nós mesmos? Não liberamos perdão para as pessoas, né? Nós temos que liberar o perdão para que as coisas se fluem na nossa vida. Sigamos em frente, sem olhar para aquilo que já se foi. Porque aquilo que já se passou não volta mais. Já se foi. Renova-se a misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que palavra linda. Então é isso que nós temos que querer na palavra. E aí sim o perdão depois da dor, né? E Deus vai dar essa graça para nós, o perdão vem divina, de Deus para nós, amém? Aí sim, nós vamos conseguir liberar o perdão, primeiro é o Senhor que faz, tá? Não é nós não, pelos nossos méritos, já acabei de falar, é Deus que concede, glória a Deus, para você conseguir também perdoar, porque Ele trabalha no teu coração, e ali Ele vai disciplinar, Ele vai te dar uma prova, você vai passar por um momento de angústia, de dor, de sofrimento, Ele vai te disciplinar, o Senhor, glória a Deus, para que nós possa entender que nós não devemos agir como nós agimos, né? Deus faz assim, dá um ensinamento através da nossa dor. Toda dor há uma lição, né? Para nós temos que entender isso que Deus está falando, glória a Deus. E Deus fala também, eu achei muito interessante aqui no versículo, no versículo 9 aqui do Salmo 32, não seja como o cavalo ou a mula, o burro, sem entendimento, né? Porque os quais com freios cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem, né? Eles precisam de, ele está falando sobre o cavalo e a mula, tá dando, porque os animais eles têm que ter um freio, né? Tem que ter na verdade, eles obedecem muitas vezes a base do caso dos bichos,
às vezes uma chicotada ou um freio no cavalo, na mula, né? Nós vamos ser que não, porque quando a gente não obedece, Deus faz isso com nós, viu? Dá uma chicotada, viu? Para ver se nós obedece, né? Para ver se você entende que não deve fazer coisas erradas e sempre confessar a Deus tudo aquilo que nós fazemos de errado, né? Porque muitas vezes a gente tem pecados encobertos, né? E não confessados. E isso transgride a lei de Deus. E muitas vezes que traz tormentos, problemas e até futuras maldições para nossas gerações futuras, amém? Nós temos que orar a Deus para nos livrar disso, então nós temos que orar. Davi orou e Deus liberou o perdão, amém? Então nós temos que liberar o perdão. Primeiro nós pedimos a oração, a ajuda divina para que nós possamos e Deus nos perdoar, amém? Para que nós também podemos perdoar aqueles que nos machucaram, porque nós sozinhos não podemos nada, lembre-se, sozinhos nós não podemos nada. Qualquer coisa que aconteça na vida, nós precisamos de Deus. Ele é tudo. Nós somos dependentes da misericórdia e do amor de Deus. Amém? Não pode esquecer disso. É Deus acima de tudo. Amém? E mais, Deus já nos perdoou. Ele mesmo falou. Então, Ele veio trazer paz e alegria ao nosso coração. Então, Ele fala, eu jamais lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Deus, Ele está falando. Que Ele jamais. Então, para de ficar corroendo aquilo que já passou. Já foi. Vamos se renovar no novo de Deus para nossa vida, uma nova história escrita por Deus, né? Vamos orar antes de tomar qualquer atitude, né? Porque errar é humano, né? É humano nós errar. Quando a gente começar a cometer os mesmos erros, a gente precisa orar e vigiar, porque é isso aí que faz nos cair, amém? Então nós vamos orar ao Senhor e pedir que Deus nos instrua, nos direcione ao nosso espaço e nos ilumine a nossa vida, o nosso caminho, para que nós estejamos dentro da vontade de Deus, ouvindo principalmente a voz de Deus, amém, né? E guardando a palavra, o mandamento do Senhor, que é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso meio, para o nosso trabalho, porque o mandamento é a lei de Deus, é a aliança que Deus fez conosco, para que nós vivamos debaixo da palavra dele, ouvindo, guardando tudo que ele tem falado no nosso coração, para que nós vivamos bem, seja protegido, guardados, abençoado e próspero. E Deus fala que se nós obedecer a voz dele, nós comeremos o melhor dessa terra, oh glória, eu creio, aleluia. Então é isso, irmãos, e é isso, irmãs, amigas, vamos crer na palavra do Senhor, né? Deus, ele fala tremendamente conosco aqui, que Deus é maravilhoso, né? Como ele vem nos abençoando através da sua palavra, né? Eu sei que todo mundo está passando uma dificuldade, tem uma luta, cada um está enfrentando uma situação difícil, mas não perca a fé, né? Porque sem fé é difícil agradar a Deus, né? Então temos que perseverar na fé. Não é a tempestade, não é a escassez, não é qualquer coisa, o deserto que vai nos tirar, nos fazer deixar de crer na palavra de Deus, né? Ele vai estar sempre conosco, o tempo todo está aqui nos ajudando, nos auxiliando, fazendo nós entender muitas coisas que talvez nós nunca entendemos, geralmente, porque às vezes a gente pensa que a nossa vida é só vindo de nossa volta, né? E tudo acontece que a gente acha que é porque nós fizemos isso. Às vezes muitas coisas acontecem também, muitas às vezes Deus permite, né? Outras a gente erra porque a gente faz escolhas erradas, né? A gente acaba desejando algo que não é nosso, né? Tomando uma atitude errada, às vezes toma uma atitude errada sem pensar nas consequências. Gente, é difícil voltar para trás, isso nós temos que tomar cuidado. Não pode ficar voltando para trás, a vida ela segue adiante, né? Ela vai para frente, é para frente que se anda, não é andando para trás, não é olhando o que já atrás. Por isso que o povo, essa história da palavra de Deus, a palavra de Deus mostra muito Deus falar, nós temos que falar das maravilhas do Senhor fez sobre a face da terra. Lá no povo do Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, olha que interessante, e Deus abençoou aquele povo, Deus estava no meio do povo, glória, e o povo fazia o que com Deus? Sempre resmungava, sempre murmurava e sempre olhava para trás. Ah, mas eu estava lá no Egito, eu tinha comida, eu tinha água, então eles estavam vivendo de escravidão lá, escravo. E Deus tirou ele do Egito e eles continuavam a olhar para o Egito. Por isso que não entraram na Terra Prometida. Só entrou na Terra Prometida a geração de quê? De Josué e de Caleb. E uns que ficaram ali. Não foram todos por causa do quê? Porque Deus manteve no deserto. E Deus sempre fala para você ver o crime, né? O crime não, perdão. Porque que os pais dele, nós olhar o que aconteceu com os pais dele, aquele povo rebelde, né? De coração servido, de coração fechado, duro.
Deus manifestava o poder dele sobre o povo. Deus fez jorrar água da rocha. Deus deu carne para eles comer, que eles estavam reclamando. Saciou, eles comiam carne até pela narina, tanta carne que eles comiam. Deus deu maná do céu, o pão, o alimento dos anjos para eles comer. E mesmo assim aquele povo reclamava. O povo reclamava de tudo. Não mudou muito hoje não também, né? Então continua um povo rebelde. Ele fala que é geração rebelde, né? Geração má, que não crê na palavra de Deus, que são incrédulos à palavra do Senhor, amém? Nós temos que crer na palavra de Deus. Hoje eu ouvi uma live à tarde que eu estou gripada, hoje eu estou com um pouco de repouso, que todo mundo aqui está gripado. Minha tia idosa está gripada, a minha filha está gripada, todos nós pegamos gripe. E essa gripe é ruim, porque ela dá dor de cabeça, dá uma tosse, e tem um cheiro de produto. Eu acho que essa Besp jogou algum produto, eu acho que também está irritando nossa garganta. Nós estamos tossindo, nós estamos de repouso, estamos xarope, remédio, estamos medicando nós mesmos aqui em casa, né? Tomando muita água. E a gente vê que é um pouco de renite, um pouco de tosse, um pouco de gripe e dor de cabeça, né? Tá mudou, mudança também do tempo. Então você vê, eu estava assistindo uma live hoje, que estava live profética, e Deus falou essa palavra, ele falou assim, o pastor, profeta, ele falou assim, que Deus falou para você obedecer a voz dele, é para você ouvir o que Deus tem falado no seu coração. Eu não sei para quem Deus está falando aí, mas você não está ouvindo a voz de Deus. E você vigia, cuidado com a sua vida. Não brinque, cometeu o mesmo erro. Toma cuidado com a sua vida, tá bom? Essa eu não sei para quem que é, mas seja quem for aí, né? Que tome posse. E é para você ouvir a voz de Deus. Deus falou para mim ouvir a voz dele. Também para mim, né? Que tudo que ele falou vai se cumprir na minha vida, assim como vai cumprir na sua vida também. É que vocês não crêem. Eu creio sim. Eu sei que tem muitas vezes que o inimigo vem na minha vida falar para mim que eu não vou conseguir, que eu não vou. Falei para minha filha, tudo que você tem sonhado no seu coração, você creia, porque Deus vai realizar. Oh, glória a Deus. Ele acabou de falar isso para nós. Então não pense que alguém vai colocar algo na sua cabeça, porque os planos de Deus sobre as nossas vidas não vão ser frustrados. Quem pode impedir os planos de Deus sobre a nossa vida? Ninguém pode. Glória a Deus. Então não se desespera não. Se Deus colocou algo na sua vida, já tem algo direcionado, você pode crer que tudo vai dar certo já deu, glória a Deus, porque Deus fez, Ele faz e fará. E nada e ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida, na minha vida, glória a Deus, amém? Que palavra, hein? Deus é tremendo, amém? Então você creia, ó glória. Então creia na palavra do Senhor. Então você que está ouvindo, creia que Deus falou para ouvir a palavra dele. Ele está falando, é para ouvir. Tem gente aqui que não acredita. Tem gente, perdão, descrente. Perdão. Mas Deus está falando. É para crer. Se você crer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? É assim. Quando começa a tosse, começou. Mas Deus é eterno. Deus, em nome de Jesus, você curar essa dor, essa tosse vai embora, em nome de Jesus. Assim como ela veio, ela vai voltar. Ô, glória. Gente, uma boa noite. Fique com Deus e creia na palavra do Senhor. Já estou orando. Quero pedir a Deus que já esteja melhor semana que vem, porque eu vou começar na segunda-feira. Começar o mês de adoração. Eu vou pegar estou nos Salmos, vou continuar esse mês. A igreja vai ser fervorosa esse mês, porque ela vai ser um mês de adoração. E essa adoração eu vou trazer para dentro da minha casa. Aliás, já faço isso, glória a Deus. Eu vou continuar para nós ser curado, libertos, salvos, através do louvor. Eu sou testemunha o que Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, através do louvor. Glória a Deus. Eu vou levar para vocês também. Se vocês querem algo de Deus, quer sair de qualquer situação, o louvor ela também é uma arma poderosa. Nossa adoração ao nome de Deus, tá bom? Você deixa o seu problema de lado e adore a Deus, amém? Você vai ver que Deus vai fazer maravilhas no meio da sua vida, da sua família, você vai ver que Ele é Deus na sua vida, amém? Então, uma boa noite, fique com Deus e a paz. Orem por mim, tá? Assim como eu oro por vocês todos, né? Deus abençoe a sua família, proteger. Ore por mim também. Também estou precisando de oração, tanto quanto vocês, amém? Deus abençoe, fique com Deus e a paz, seja, amém?